pouquinho agora, Márcio, sobre a sua visão de mercado, né? Como que você vê a evolução do mercado de recrutamento e seleção de profissionais de TI executivos nos próximos 5 anos? Bom, vamos lá. A gente tem bastante informações aqui para poder compartilhar, né? O Silvio estava dizendo da mãe assistindo, espero que a minha esposa, Nilma, que é minha sócia nas empresas aí, economista e faz a parte administrativa e financeira, esteja assistindo para mim poder, à noite, ela poder chamar minha atenção aí com as minhas grande abraço para a sua esposa também. Vamos lá, gente. Quais são as previsões aí na área de serviços? Você quer que eu coloque um dos slides que você passou para mim aqui? Não, vamos ver. É o slide número 4. É esse aqui, né? Isso. Então, gente, assim, aquilo que a gente já falou, a área de serviços representa 65% do PIB brasileiro, segundo o IBGE. E é uma área totalmente resiliente às instabilidades e mudanças econômicas, né? Já passou por tantas crises, tantas dificuldades, e é a área que se mantém sustentando toda a economia nossa. E a grande área de serviços é o agronegócio, que é o maior negócio aí do Brasil no último ano. Tem uma tendência de queda para esse ano de 2024, né? E também a área de serviços, que é uma coisa interessante, ela é um apoio logístico, tecnológico e financeiro para as outras áreas. É verdade, área agrícola, área industrial e tudo mais. Então, além da sua importância, ela tem um suporte às demais áreas para crescimento nas áreas industrial e tudo mais. A área industrial tem algumas previsões aí do ano passado e desse ano maiores do que até na área de serviços. Nós estamos vivendo uma transformação significativa, né, com o avanço de digitalização e serviços online. A gente tem também o surgimento das startups e empresas de tecnologia com serviços inovadores. E também com a Covid, a gente passou a ter um novo sistema, um novo padrão de vida, né? Sim, é verdade. Hoje é comum, principalmente na área de tecnologia, o profissional dizer: escuta, a vaga é home office? É verdade, essa pergunta é para todo mundo, né? Não tem jeito. Muita gente nem se interessa se a vaga não for home office. É verdade. E uma coisa interessante, a gente tem hoje profissionais nossos trabalhando em vários países do mundo. Recentemente eu nem sabia que tinha um profissional nosso que está vivendo na Alemanha e trabalhando num cliente nosso aqui no Brasil. É mesmo? Ele está na Alemanha? Está na Alemanha. E você não sabia? E eu nem sabia. E hoje a gente tem profissionais na Alemanha, profissionais nos Estados Unidos, profissionais em diversos estados do Brasil, num formato de trabalho como se tivesse, como antigamente, no mesmo ambiente do cliente. Sei. Né? Uma outra... Márcio, só uma coisa, e o contrário também, né? Você tem muito executivo aqui no Brasil trabalhando para a empresa lá fora, porque eu tenho clientes nessa situação. Quer dizer, ele está no Brasil, mas ele está atendendo empresa nos Estados Unidos, na Suíça. Eu tenho clientes nessa situação também. Tem também. A gente vinha falando aqui um pouquinho antes de começar o nosso podcast sobre... Eu falava para o Silvio que eu me sentia, a hora que preparei para esse podcast, como se eu estivesse num labirinto. Por que no labirinto? Porque a gente tem o surgimento de novas tecnologias, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de ESG, né? Environment, Social e Governance, que com tantas dificuldades nas empresas aí de falta de governança, hoje é uma necessidade, um fator valorizado por todo mundo. A gente tem uma situação de falta de preparo da mão de obra para toda essa tecnologia. Verdade. A gente é bombardeado por tanta informação que, se você não souber filtrar as suas informações, eu acho que hoje um dos grandes desafios dos profissionais é saber filtrar a informação. Verdade. Você não filtrar a informação e querer ver tudo que você recebe, querer participar de tudo, você fica para trás, porque a hora que você vai ver é aquele caso que você vê a pessoa lá com 2 mil milhares de e-mails para ler e não vai ler mais. Deleta e começa a vida de novo. E a gente tem também uma situação que essa falta de mão de obra no Brasil também ela é muito grande na Europa, principalmente em outros países. Sim. A gente estava lendo, por exemplo, se a gente fala de uma falta de mão de obra, a gente tem uma previsão aí de uma déficit de 530 mil profissionais até 2025 em tecnologia da informação no Brasil. Sim. Imagina o que é isso, é um número muito grande para poder suprir. Sim. Em paralelo a isso, a gente tem uma informação que eu fiquei bobo de ver, que é na Alemanha, por exemplo, em 2022, ou seja, 2 anos atrás quase, né? 630 mil vagas não foram preenchidas por falta de profissionais qualificados.
E detalhe, os números que você levantou aqui, eu estou vendo, em áreas como saúde e educação, até 60% dos postos ficarem abertos. 60% dos postos. Em saúde é um fator interessante que eu estava fazendo um estudo e tem uma empresa que ela tem que se preparar, ela leva 6 meses para poder preparar e adequar esses profissionais, porque tem muito uso de tecnologia. Uhum. E você imagina se depois de 6 meses, esse profissional, uma vez preparado, a empresa perde o profissional para o mercado. Uhum. Você tem um custo de recontratação, um custo de repreparação. Exato. Então, isso é um outro labirinto, né? Que as empresas não querem investir porque custa muito e pode perder o profissional. Por outro lado, se não investir, vai ficar defasado. Então, é uma coisa que não tem saída, você tem que investir. Eu lembro que já mais de 30 anos atrás, a gente já falava de falta de mão de obra, e quando eu fui executivo da Microtech, a gente preparava... e de outras empresas também, quando eu trabalhei, a gente fazia um programa de trainees, onde esse pessoal ficava 6 meses em preparação. E eu fico feliz que hoje, quando eu encontro com esses profissionais no mercado, eles são empresários de sucesso, sim. ou diretores de grandes empresas. Por quê? Porque tiveram uma preparação de base muito sólida. E eu fico feliz muitas vezes de encontrar profissionais que me apresentam e falam: nossa, eu comecei como estagiário com o Marcos Paiato. Né? E ver o sucesso desses profissionais, para a gente é gratificante. Você sabe que, quando eu estava, desculpa, eu interrompi você, mas quando eu estava na Microtech, uma preocupação que eu tinha era de que os meus profissionais se comportassem como se eles estivessem na IBM. Porque eu falava assim, um dia esses profissionais vão sair daqui e se eles forem trabalhar numa multinacional, vão perguntar quem foi o chefe dele que não ensinou ele a trabalhar direito. Né? Então eu tinha essa preocupação de falar para as pessoas: não, olha, você tem que trabalhar como se você estivesse numa multinacional, porque eu sabia que o futuro ia ser isso, né? Todo mundo ia ser comprado, aquela coisa toda. É interessante isso, porque nós estamos vestidos a padrão IBM, porque naquela época o profissional IBM usava um terno azul marinho, camisa branca. Eu tive recentemente na IBM participando de um evento de inteligência artificial e é engraçado, porque eu falei assim: poxa, eu não sei como é que eu não fui trabalhar na IBM, porque era o sonho de todo mundo, trabalhar ali na IBM e tudo mais. Infelizmente é um sonho não concretizado. Exatamente. E era exatamente apesar isso. de eu ter sido representante da IBM como sim. executivo e parceiro em serviços, né? E até participando de muitos eventos internacionais da IBM nos Estados Unidos. Mas era um modelo de executivo, eu lembro disso. É verdade. E, aliás, a IBM foi uma das primeiras empresas a usar coaching na formação dos seus executivos. Inclusive, eles tinham executivos próprios, pelo menos na época que eu conversava com eles lá a respeito desse assunto. Né? Uma coisa que você mencionou aqui também nos seus estudos para o nosso podcast é a falta de fluência em outros idiomas do profissional brasileiro. Isso é um problema grave, né, Márcio? É um problema gravíssimo para os profissionais brasileiros poderem utilizar essas oportunidades. Né? A gente fala já há muitos anos da inovações e oportunidades que tem na Alemanha, né? Sim. Onde fala principalmente na área de fabricação, eles são pioneiros e tem muitas oportunidades, mas é difícil encontrar. Se você já tem uma dificuldade de encontrar, você falava há pouco com a nossa conversa que 9% apenas dos brasileiros têm fluência em inglês. Dos executivos. E eu acredito, porque uma coisa é você falar inglês, ou você conhecer inglês, ou você avançar no inglês, outra coisa é fluência. Exatamente. Você imagina em alemão. Então, se a Alemanha teve em 2022 630 mil vagas não preenchidas, uma grande oportunidade. Imagina quantas vão ser em 2024. Pois é. Então, imagina quantas oportunidades tem. Só que os profissionais, a gente tem dificuldade até hoje, quando tem vagas que nós trabalhamos para os nossos clientes que exigem inglês fluente, a gente tem muita dificuldade. Tem profissionais com alto gabarito, com grande qualificação técnica, mas não tem a fluência em inglês. E a fluência do inglês é extremamente relevante, porque já aconteceu comigo de eu ser chamado para treinar profissionais em países da América Latina, onde eu pensei que eles fossem exigir o espanhol e pediram para eu fazer o treinamento em inglês. Então, assim, você abre um campo muito grande de atuação se você se dedicar a aprender esse idioma. Né? Eu acho fundamental. Eu acho que um dos pontos que a gente tem na nossa cultura é que o brasileiro tem muita facilidade de adaptação.
Sim. Então nós até achamos que entendemos o espanhol, que até entendemos o inglês. É verdade. Só que a hora que nós falamos o portunhol, o nosso inglês, eles não entendem nada do que nós falamos. Não entendem, então, não entendem. Não é bem assim, não. É uma necessidade de adequação aí, utilizando as ferramentas de internet até para que a gente possa se adequar, né? Um outro ponto que eu fiquei que a gente fica perplexo, que vai começar a piorar, é a falta de mão de obra como eu participo do NAT, que é o Núcleo de Autosistemas lá do Secov. Sim. A gente tem um estudo onde as vagas nessa área têm sido muita dificuldade para pedreiros, serventes, todas essas áreas base da construção. Como a gente já vê em outros países, onde pessoas do Brasil de níveis menores ou mais simples vão para o exterior para trabalhar e ganhar muito dinheiro, como babá ou como atendente. Sim. Essa tendência começa a acontecer agora. Começa não, já vem acontecendo há algum tempo no Brasil, onde fica muito difícil você já encontrar uma empregada doméstica num valor razoável. E nessa área de construção, nessa área de pedreiros, serventes, tudo mais. Então, o desafio, as empresas têm que pegar as pessoas não tão adequadas e prepará-las. Preparar. Né? Outra questão também que a gente viu foi que em 2023, o ano passado, o supermercado EPA de Belo Horizonte abriu 1.000 vagas para operador de caixa e assistente de açougue. São funções simples, né? São simples, mas também teve dificuldades, teve que fazer preparação desses profissionais. Então a gente está falando aqui de tecnologia, ou falando de vagas de inteligência artificial e tudo mais, mas o escopo é muito mais amplo, né? E até eu pensava, os órgãos governamentais tinham que abrir estudos e talvez até as associações e tudo mais para isso, porque senão vai chegar um momento que a gente não vai saber como seguir.